como gestor, eu percebi que eu consigo ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que a medicina é uma profissão que talvez um grande lance da medicina é você poder fazer a diferença na vida das pessoas. Como gestor, você consegue isso em uma larga escala, sabe? Hoje a gente tem 5 milhões de vidas sob a nossa gestão. 5 milhões? A gente tem um alvo longo, né, Duda? Tem um projeto de longo prazo dentro do esporte, né, Duda? Como é que é esse projeto? Onde nós queremos chegar um dia? Nas Olimpíadas. Queremos chegar nas A Olimpíadas minha meta um é dia, ser né? campeã Um dia. olímpica. Que se a gente pegar os saudáveis também e clusterizá-los e colocá-los em programas de qualidade de vida, eu prefiro que você fale 1 vez por ano com o seu cardiologista, 10 vezes por ano com o seu educador físico, que você fale 10 vezes por ano com o seu cardiologista. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, o Encontro de Gerações. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou jornalista, sou a Leda Nagli. E estamos aqui diretamente da minha casa, recebendo esses dois que são amigos. E o Anderson Nascimento, que é CEO do grupo Total Care da Amil. E a Dudinha, Duda Nascimento, que é bicampeã brasileira de esgrima. E foi considerada atleta do ano pela CBE, Confederação CBE. Brasileira de Esgrima. Muito legal. Muito bom, tem 12 anos. Estou chocada com isso. Uma promessa brasileira no esporte. Muito bem. E o Anderson também, além de CEO do Grupo Total Care, é faixa preta de jiu-jitsu competidor. Isso. Inclusive por isso que a gente se conheceu, porque a gente tem um amigo em comum, que eu conheci no jiu-jitsu. Impressionante como o jiu-jitsu une pessoas, é uma irmandade internacional, né? E a gente se encontra e falou que é do jiu-jitsu, a conexão acontece, né? É mesmo? As portas estão se abrindo mesmo, o jiu-jitsu está Sim. abrindo. Eu sou do karatê também, e na geração que eu sou faixa preta de karatê também, e na geração anterior, na década de 80, a arte marcial não unia tanto as pessoas. Assim. Hoje virou uma conexão executiva o jiu-jitsu. Tinha aquela coisa do regionalismo, né? Não, eu sou da minha academia, eu não posso treinar na academia do lado. Exatamente. Tinha aquela rivalidade toda. Hoje falou jiu-jitsu. E acabou? Diminuiu muito. Muito. Hoje você fala que você é do jiu-jitsu, o cara, qual academia, que legal, pô, conheço não sei o quê, pô, vamos lá. Isso é muito normal ser convidado para ir na outra academia treinar. Você chega numa academia em outro país, você chegou lá, você vai treinar, é muito legal. E como é que você chegou aí no jiu-jitsu, no karatê? O meu pai sempre gostou muito de arte marcial, meu pai era do exército, sempre estimulou muito os esportes, né? E eu fui pro karatê, sempre treinando muito karatê, a minha geração na década de 80, 90, o karatê era muito forte. E aí eu vi o Royce lutando no UFC. Quando eu vi aquele cara magrinho fazer o que ele estava fazendo com aqueles caras grandes, eu falei, não posso ficar de fora, não, tem que aprender isso também. E aí me apaixonei pelo jiu-jitsu. E aí fui pro jiu-jitsu também, tive a oportunidade de competir bastante. Fui campeão brasileiro 3 vezes, dei um título para cada filha, são 3 filhas, né? Além da Duda, eu tenho a Letícia e a Marina. Consegui dar um para cada uma, fui 2 vezes primeiro lugar do ranking mundial, fui campeão mundial, então... Olha só. Consegui fazer uma boa história. Fez uma carreira, uma história. Uma carreira paralela no jiu-jitsu. E você aceitou bem quando a Dudinha foi por esse caminho? Não sei se da esgrima ou do florete, você vai explicar depois. Tá bom. Foi uma surpresa, a gente, quando ela falou, quero fazer esgrima, e ela sempre gostou de espada, né? Desde pequenininha ela gostava de espada, enfiava a espada na fralda assim, andava com a espada do lado. A gente nunca fez essa conexão, a gente achou que era uma diversão, né? Quando ela falou que ela ia para o jiu-jitsu, a Paula estava lá no Clube Pinheiros, vamos lá, vai lá no jiu-jitsu. E o professor, no primeiro dia, o Bernardo, falou, traz mais essa menina, ela leva jeito. E foi, a Paula estimulou muito, né? A Paula também sempre foi muito ligada ao esporte, a Paula sempre correu, fez triatlo. A Paula é a mãe. A mãe. Da Dudinha, que é a mãe das 3, né? Mãe das 3, ela sempre foi do esporte. Correu, fez triatlo, competiu triatlo, duatlon. Então uma família de atletas. Sempre gostamos muito de esporte. E aí ela estimulou muito no começo para pegar, assim, aquela Mas você falou assim. em jiu-jitsu, era jiu-jitsu ou esgrima que ela começou? A Dudinha, não, esgrima. Então... Ela fez outros esportes, né? Joga futebol também, ela é surfista também. A Duda surfa também. E, joga nas 11, Dudinha. Mas aí a Paula deu aquele estímulo de mãe no começo, vai, e de repente engrenou, né, Duda? Foi. Ninguém teve medo, não? De você ficar com uma espada, com um negócio tão... Cadê o negócio aqui? A gente trouxe aí, O né? florete.
Olha só isso. É muito legal. Eu adorava também. Vocês podem, não sei se alguém já reparou, mas atrás aqui tem 2 espadas, uma katana de samurai e uma medieval ali atrás. E a espada, ela tem um encanto, né? Tem sempre... que é uma arma muito de valentia, né? Ela não dispara, você tem que estar lá, você tem que estar com ela na mão. E a Duda sempre chamou muita atenção, a forma que ela entra para competir desde pequenininha, concentração dela durante a luta. Ela tem uma forma especial de competir, os movimentos que ela faz antes de começar. Ela é uma competidora, porque tem o atleta e tem um competidor, né? A Duda tem aquele quê de competidor mesmo. Dudinha, na hora que você entra para competir, se você ganha, é uma glória, mas e se você não ganhou alguma vez? Já aconteceu porque tem as pools, né? Tem as pools, que é tipo pool? um grupo, que tem um ranking. Uhum. Em todos os campeonatos tem um ranking. Então, você divide as pessoas em grupos. Então, tipo, o primeiro vai com o último, assim, vai É como se fosse fazendo, uma assim. classificatória e depois vem a eliminatória. Só que aí você perder uma na pool, claro, você provavelmente não vai passar em primeiro, dependendo da outra pool, de como a outra pessoa foi. Mas aí vai dividindo em grupos. Então, você perder uma na pool, você não é desclassificado, você só perde uma. Vai a 5 a pool. E aí tem a pool e depois tem os quadros. Aí você perdendo os quadros, você é eliminada e aí acabou. Então, aí vai dependendo de quantas pessoas tem. Tipo, 64, 32. Isso num brasileiro, assim, umas competições menores. Mas lá fora, assim, tem quadro E de... tem faixa etária ou você pode competir com qualquer pessoa? Não, é de menina com menina e é por idade. Então tem o sub-9, sub-9, sub-11, sub-13, aí tem o pré-cadete, mas o pré-cadete é só aqui no Brasil que tem. Só que aqui no Brasil é diferente, né? Tipo, 9, 10, 9, 11, 13. Então, Esse ano você compete até que idade? Fala pra ela. esse ano eu vou competir até o cadete, que é sub-17. Até 17 anos. Então Você já vai é um competir pulo. até 17 anos. Com as meninas de 17 Aham. anos. No máximo Uau. 17. Mas você vai ficar competindo no sub-13 até completar 13 ou você já pode competir nesse cadete? Ela compete no 13, compete no 15 e compete no 17. Ah, tá. Ela Legal. ano Sem passado, medo, Dudinha? Sim. Não rola medo, não, né? Um frio na barriga, mas menos Conta não. pra ela do campeonato. Tem um campeonato, que é a Maratona de Florete, que é considerado o campeonato mundial infantil. Não existe um mundial infantil, então a Maratona de Florete de Paris é considerada um mundial de Florete, né, infantil. E ano passado ela foi vice-campeã mundial. E nunca um brasileiro tinha conseguido essa medalha. Ela até trouxe a medalha, mostra. Nossa, é verdade. Ó, o pai todo bom. E florete é isso que eu mostrei aqui. Esse você essa mostrou o florete, espada a minha- fininha, chama florete. Nunca um brasileiro tinha chegado nessa Olha posição. só. Então ela Bonitona competiu com gente medalha. do mundo inteiro, né? Barato. Sim. Com as cores da França, tudo, né? E o Brasil tem tradição nesses esportes? Na esgrima, né? Tem, bastante gente faz esgrima aqui no Brasil. Mas, assim, o berço da esgrima é lá na França, né? Então, tipo, os países são França, Itália, Estados Unidos, assim. Então, quando o Brasil joga com alguém assim, né? Esses países assim, né? Aí... Foi uma surpresa que você fez lá, né? O pessoal é muito forte, Essa assim. medalha tem muito mais Tem valor, muito- né? Porque não tem nenhum brasileiro que tem uma medalha dessa. Não, nenhum brasileiro tem uma medalha dessa. E foi uma coincidência que nós chegamos lá, tinha todas as bandeiras dos países, né? E tinham esquecido de colocar do Brasil. Nunca mais eles vão esquecer agora. Na semifinal, respeitando proporções, ela pegou uma alemã grande, né? Uma alemã muito grande, Quanto foi o assim. placar? Foi 8-0. 8-0. 8-0, Descontou Bem 7-1. Foi, é verdade. Ela que escontou o Descontou nosso 7-1. Sim. Que barato. E a alemã era alta, mais velha que você, tudo? Não, era da mesma idade, porque lá na França é por idade mesmo. Então, tipo, 9, 10, 11, 12. Então, eu joguei a minha categoria, que ano passado era o 12 e o 13. Só que deu muita diferença do 12 pro 13. Tipo, as meninas já eram maiores, assim, mais Ela experientes. foi vice-campeã no 12. No 12. E elas são alemãs, né? São enormes. Então. E forte, grande. Não é, gente? Você é muito alta para 12 anos, né, Duda? Eu achei.
Mas quando você vê no pódio ela com a alemã, você fala, não é possível que você ganhou dela. Tudo. Vocês, É. como é que bate para a família, assim? A gente sofre junto. A gente sofre Eles bastante. acompanham sempre, estão Sempre, lá, sempre. A Paula vai em todas. Mas a Paula segura de assistir? Sim. Chama o quê? Chama luta? Não, É não. um jogo. É um né? jogo, O pessoal Assistir fala o mais jogo. jogo, mas eu falo luta também, porque é uma luta. Mas não tem perigo, não. Você usa esse capacete aqui? Aí mostra a É, capacidade. Mostra o a massa. capacete. O florete não E pode chega cair a ser pra fazer nada. perigoso tomar uma pontada dessa. Você usa uma roupa de proteção além do Eu capacete, uso. né? Aham. Mas chega a doer, ficar roxo, machucar. Ah, sim. Mas assim, eu tenho muito roxos, assim, tipo, meu corpo é lotado, assim. Então. Mas. Mas a pessoa espeta esse negócio em você? É, porque às vezes mas pega não- fora da proteção, né? Não, é que. Tão tipo. forte, né? É porque é de ponta, né? Tipo uma Uhum. ponta de caneta. É um clique, assim, entendeu? E aí você tem que botar um pouco mais de força pra fazer o clique. Mostra de Então- novo, mostra de E novo. tem, como é que é? Mostra, Tem mostra um pra gente. Bluetooth ali, Pode tem ficar um, bem à tem vontade para elétrico. mostrar, porque a gente nunca viu mesmo. tem um Wi-Fi. Tipo, Tem que apertar essa ponta da É pessoa. uma Olha pontinha lá a aqui. ponta. Só encostar e não Depois a aperta. gente dá um close da ponta da medalha, dessas coisas. E aí, não é Bluetooth, é um... É um tem fio a- elétrico que fica ligado no tem fio essa elétrico. parte aqui pra tomada. Tá, Que aí entendi. tem o fio de corpo, que é um fio que você bota junto com a roupa, Uhum. que aí meio que entra junto com a roupa, tudo, Uhum. e você conecta aqui. Ah, E aí tá. a outra parte do fio, você conecta na enroladeira, que aí é ligado junto com o placar. Então, quando eu Só de toco, encostar. eu toco, aí acende a minha luz. Mas tem que Entendi. apertar a ponta, tem que ter senão uma não certa vai- pressão, tem né? pressão. então, Ah, por isso que Aí- fica roxo. mas aí ninguém muito que Faz liga parte, pra... né? Isso eu Pro que imagino. o outro faz adversário se parte vai do ter ou jogo, não. né? Então, Ah, não vai cair, não. Não é melhor colocar ao contrário? Tô com medo Vou. dela cair. Eu queria ver você com isso. Minha mãe Posso? tem o hábito Pode. de derrubar bengalas Coloca no a chão. coloca a então, máscara. Se cair o Coloca flash, a tá tudo máscara aí certo do- também. Mas eu não derrubo bengala durante a entrevista. botar a máscara. Coloca a máscara. Coloca. só pra Gente, você é ver. punk isso. É bem pesado. Porque ao mesmo tempo que protege é pesado. Pesa o quê? Não sei. 5 É quilos? tipo uma 4 armadura quilos? moderna, né? Mas Três você ou acostuma quatro ainda. Você acostuma, você nem liga, né? Eu quero Olha saber lá. depois. Esta é a Que Dudinha, legal. que Essa é a vocês Dudinha. acreditam Parece ou um pouco não. do bate-bate. Lembra do bate-bate de carnaval? Isso aí. Só que é um É, super assim, bate-bate. Bate-bola? Bate-bola, bate-bola. Eu falei Quando bate-bate. vocês verem essa máscara no campeonato de esgrima, é a do dia. É a isso é Dudinha. legal. Com a No bandeira começo é do meio... Brasil. Da esgrima, assim, que você começa é meio ruim de olhar, mas aí depois você nem liga mais. Que é cheio de E você buraquinho, enxerga né? através dessa telinha aí? Enxergo. Aham. E o fato de botar cor não atrapalha? Não. Então, não pode não. colocar de qualquer jeito, né? Isso vem da fábrica já feito desse Aham. jeito. Se você colocar, de É, repente, se a tentar gente for fazer em colocar, casa, vai é capaz tapar de dar a uma... visão, né? É, Mas essa aí vem Mas da é tudo fábrica. bem feito, direitinho. sim. Muito Muito bom. legal. Como é que você vai botar isso aqui de novo sem fazer barulho? Porque a gente é paranoico aqui com barulho. Faz o seguinte, dá a máscara pro papai que eu ponho ela aqui. Tá bom. Papai sempre salvando, né? Uhum. E aí, como é que você presta atenção neles? Por exemplo, a Paula tá sempre, a sua mãe vai em toda a competição, né? Sim. Aí como é que você faz? Você olha pra ela? Não, né? Você concentra no jogo, Ah, né? Ou sim, tem os não, no jogo treinadores não, que ficam mas... ali igual sim. Tem uma luta equipe no- grande, no tem uma equipe técnica. grande. E Pinheiros. sempre tem um que fica no fundo de pista. É quem dá orientação durante o jogo é o que fica no fundo Ah, de é pista. tipo um técnico. Tipo um né? técnico. no É o fundo. técnico que fica ali. Uhum. Aí esse é o que dá a orientação. A gente dá um pouco de palpite do lado de fora. O papai, quando vai, fala um pouquinho mais. De vez em quando eu falo uns termos de jiu-jitsu, fica todo mundo me olhando assim. Não é, Duda? O que ele fala pra você, Duda? Pega ela! É. Pega ela do jiu-jitsu. Né? Todo mundo me olha assim. Você não aguenta Não também. aguento. A tua mãe é mais calma? Tem uns campeonatos uns jogos que ela fica mais nervosa, assim. Mas ela não demonstra. Ou demonstra? Eu não vejo muito. Você Ela não presta fica muito atenção. concentrada. Ela tá concentrada É, no tem que jogo. ficar com aquela né? visão ali de É. tudo. É, Não você então- olhar qualquer outra coisa. E normalmente passa. é lá na arquibancada, então pra eu olhar assim até achar ela. Só depois que acaba É. o jogo, você tira esse capacete, aí sim. Aham, E onde aí- fica seu foco, assim, na ponta do florete? É uma coisa muito sutil, né? Porque Uhum. é um ângulo que você permite então. que vá, né, um grauzinho de Uhum. diferença já chega a tocar seu corpo ou não. Ainda mais no florete, porque no florete tem o jubeto, que é a área que você pode tocar. Então, se você Ah. tocar fora do jubeto, vai acender branco e não vai ser ponto. Mas se tocar dentro, que é o tronco, né? Sim. Não conta o braço, nem a cabeça, nem as pernas. Então, só aqui.
Então, se eu toco aqui, vai valer ponto. Se eu toco no braço, só vai acender branco e não vai ser ponto. O florete é o mais técnico, ele tem uma área restrita que você pode colocar. Né? É igual o Isso campeonato você de tiro ao tocar. alvo, que se você tem uma área ali, quanto mais perto do centro, mais vale. Aham. Mas... fica na pessoa, né? Tipo, ver o que ela vai fazer. Porque os movimentos do florete, tudo, eu sei. Uhum. Mas é muito difícil, porque você achar o tempo, a distância. É. Se não tiver a distância, vai ser muito difícil você fazer qualquer coisa. E o que você tem que olhar mais na sua adversária? Eu sempre olho a perna, né? Tipo, a hora que ela parar, assim, aí eu entro, ou, enfim, qualquer coisa assim da perna. Foco na movimentação dela na pista. Mas aí vai Pra achar variando. a distância que ela tá de Sim. você. E vai variando de pessoa em pessoa, né? Tem adversário que não... E é só com esse florete ou tem a espada também? Tem ela a joga espada- espada também, né, Dudu? Eu jogo, mas a espada é tipo... Mais pra divertir, né? É mais... sua pra- especialidade mas mesmo é é bons no resultados na florete. espada ano passado, né? Tive. Ano passado foi... A gente chama, tipo, de um ano difícil, assim. Porque são 2 categorias no mesmo... São 2 anos na mesma categoria. Então, eu Tem vou um ficar ano que você é 2 mais anos nova, no um ano que você é mais sub-13. velha da categoria, né? Então, um ano que eu sou mais nova, tecnicamente, é um pouco mais difícil, entendeu? Uhum. Só que ano passado foi meio que meu ano bom sendo meu ano difícil, entendeu? Você, foi Então, você ficou na seleção brasileira sim. nas 2, né? Mas chega um ano que você tem que focar numa arma só, entendeu? Então, eu não Você já treinava escolheu- espada, então... Você já escolheu, né? Faz tempo, né? florete. É o florete. É a florete. Eu não treino espada, então eu não Ela tive nasceu tantos floretista. resultados ano Essa passado. nunca teve dúvida em nenhum momento que você era florete, né, Dudu? Porque, sei lá, na natação, tem o cara que é especialista em nado peito, mas ele vai e bem- nada bem- também o medley, nada o crawl. Exatamente, assim. Só Aí que tem a especialidade mesmo, então é o E ano florete. passado ela lutou no Brasil, lutou na França, lutou no Peru, lutou na Costa Rica. lutou no Chile, ela viajou, É representou, bom para conhecer o mundo, né? também. representou o Brasil em todas as sim. competições internacionais que tiveram, né, Dudu? Aham. Bom, eu Isso queria com aproveitar 12 aqui anos. e já dar um presente para vocês. Opa! Que é Aí sim. uma caixa de suplementos da Doctors First, Doctors nosso maior First. patrocinador Olha aqui. só, Eles vamos ver, estão aqui Dudu. na mesa. A Cheio gente toma de... Vamos dar uma também olhada frequentemente a Uau. dois. E são os dois suplementos que a gente usa mesmo. Olha que legal. De verdade. Pra Excelente gente, custo-benefício. E aí, eu queria perguntar também como é que é a preparação física. Vocês já, a partir Muito de obrigado, 12 anos, já pode suplementar? Como é que você faz? Você tem Teu pai é médico, cardiologista, esqueci de falar isso, né? Não, a gente vai falar da carreira dele. Eu estava pensando nisso aqui. É, A gente tem que falar da carreira dele. Depois a gente vai falar. sim, mas eu Nessa digo, como é entrevista. que é essa parte de preparação física? Você tem nutrólogo, médico, nutricionista? Sim, eu tenho... suplementos? Tomo suplementos, tomo whey e creatina. Hum, Da Integral tem. Médica, que é minha patrocinadora. legal. E aí eu tomo whey e creatina e... é isso, whey. É Mas preparação. e a alimentação? A alimentação... Todo começo de ano eu tenho uma meta, que é ficar 3 meses sem comer doce. Então, todo começo de ano eu fico 3 meses sem comer doce. E você tá nesse Tô. período? Aham. E ela- Janeiro, fevereiro ela e março. É disciplinada, ela Tipo sofre, assim, mas não come. Aí se eu não fizer no primeiro mês do ano, eu fico até o dia do meu aniversário, que é 9 de maio. Então, como eu fui para os Estados Unidos, aí eu não fiquei. Porque também Mas é aí demais. agora eu tô fazendo até o dia do meu aniversário, né? E aí, o que você coloca de alternativa? Quando você não pode comer doce, você come mais fruta? Você evita eu coisa sempre- doce pra não dar vontade de comer doce Adora doce? fruta, né? Eu Adora. sempre comi muita fruta, assim. Mas... E ela o whey também eu pega gosto. orientação com o assim. nutricionista, né? Aí a gente vai Mas na hora que dá Às vontade vezes- de comer doce, você às é vezes adolescente, 12 então, anos. Eu faço... Nem sei se você já é adolescente ou é pré-adolescente com 12 anos. Pré-adolescente. Eu tenho uma panqueca que eu como, assim, que é muito boa. Que aí eu misturo com whey. Que aí tem esses wheys de vanila, chocolate, né? Então aí eu, tipo, faço uma caldinha com ele e como. E, tipo, banana com mel também. Que era a receita também, porque a Zoe cresceu comendo a panquequinha do papai, que também tinha whey. Aí, tá Eu vendo? usava pãozinho das galáxias da Zaya ou aveia, banana bem madura, whey, um sabor, depois prova, ver se você gosta, da Bombay, que é sabor pão de mel, é só um Pô, vamos temperinho de pão de experimentar mel com E a gente usa, o Dudu usa o whey da essência de Doctors baunilha. First, que tem 3 sabores.
Mas eu uso neutro, sem Você sabor. usa o neutro, sem sabor, mas tem morango e tem chocolate. Mas normalmente para fazer a panquequinha eu faço com whey sem sabor. Sim. E boto mel, Mas ela manteiga. se amarra na panquequinha. Pode ter formato também de waffle, né? Depende um pouco. Pode colocar naquela forminha e fazer E waffle. Tem tem a uma maquininha. frase que é famosa lá em casa todas as noites. Ah. Papai, busca uma frutinha pra mim. Ah. Uma frutinha. Aí o E qual papai a frutinha derrete, que papai né? Fica todo gosta? derretido. Né? Qual a frutinha Não, que o papai normalmente é uma maçã, né, do dia. É o que tem Qual também. frutinha, filha? É que tem. É uma maçãzinha verde, é uma maçãzinha verde, Sim. né, filho? Toda noite, a última refeição vem uma frutinha, né, filho? Legal. E aí você, agora nos Estados Unidos, você se deixou levar por aqueles sanduíches, aquelas coisas, ou não comeu nada? Você é toda Não, disciplinada. eu comi, mas eu tentei não ser tanto, entendeu? E ela treina. É. Mesmo lá, ela dá um jeito de treinar. Aham. E o que é o Então- seu treino? Ah, isso aí conta pra Aí- ela. aí O é- ritmo é forte, né? A gente fazia a corrida e lá a gente fez 1000 abdominais. Também. A 1000? gente fazia Mil. treinos de 1000 abdominais. A gente, você também? Eu Eu e- puxava. Mas você puxa fazendo ou puxa puxando? Não, Puxa puxo fazendo. fazendo. Não, puxo fazendo. 1000 abdominais? Puxo Foi. fazendo. Gente, que loucura, que barato. E aqui o ritmo de treino dela aqui é muito forte, né? Ela chega da escola correndo, vai o preparador físico dela lá, o fisioterapeuta, que é o Rodrigo, Uhum. já pega ela direto, a gente tem uma academia bem montadinha, específica para ela lá em casa. Ela já faz a fisioterapia, que é uma coisa muito importante, assim, eu como atleta e vendo a Duda, fisioterapia, quanto antes você coloca na sua carreira, mais longevidade você tem como atleta. Pois é. Isso aí é uma coisa que eu posso falar, é muito importante a fisioterapia, e específica para o que você faz, né? Então, o fisioterapeuta chega, faz a fisioterapia, ela já sai direto para o Pinheiros todos os dias Uhum. e fica até 8 horas da noite. E É. aí, depois que ela chega em casa, 8h30, 9 horas, que ela vai estudar, e ela é ótima aluna. Uhum. Ela sabe que ela tem que dar uma abraçada a mais para poder ser atleta, e ela dá essa abraçada. É. Então, né, Davi? Mas tem semanas que é puxada. Tipo, agora vou ter campeonato no domingo, Uhum. tá em semana de prova. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estudar, não posso faltar a esgrima. Uhum. Mas então, quando eu não tenho campeonato na semana, aí eu falto uns dias pra estudar. Uhum. Em semana de prova, assim, tudo. Mas tirando isso, eu tento ou fazer a lição depois que eu chego da esgrima, ou antes. Que alguns dias eu vou só mais tarde. E como é que isso repercute na escola? Quer dizer, como é que os seus colegas de colégio lidam com isso? Você ganha medalha, é atleta, eles lidam como? Gostam, Eles curtem? gostam. Meus amigos, eles adoram, porque a esgrima é um esporte diferente, né? Não é, tipo porque um é diferente futebol, de tudo que natação. a gente não Sim. está acostumado com esgrima. E ela né? estuda na Lourenço Castanha. A Lourenço lida muito bem com isso. Sim. Eles dão muito apoio. A CBE manda cartas. Quando precisa da convocação, a CBE manda carta de convocação para o colégio, Uhum. pedindo para liberar ela, porque às vezes tem que ficar uma semana sem ir na escola, né? Uhum. Ela manda carta para o colégio de convocação, o colégio sempre apoia, né, Dudu? Sim. O colégio apoia E muito. você lida bem com isso. Depois você recupera essa semana que você não foi. Uhum. Meus amigos, né? Eles me ajudam muito. Eu perco uma semana de aula, eles já me dão tudo que eu perdi, então... E você estuda fácil, você aprende fácil. Aprende. sim. Aham. Isso é uma coisa boa. Nas notas sempre é caprichosa, faz fichinha de estudo, apresenta pro papai, né? Aham. Papai ali presente, cobrando, né? Sim. É o combinado, né? É o combinado. É. Para ir mais longe tem que ser estudante Sim. e atleta, né? Senão fica para trás. Né? Uhum. Vou me E inspirar qual que é o nessas futuro dicas aí também. da sua carreira? E também como é que é essa parte de faculdade lá fora? Eles dão bolsa para atleta de florete, Dão. esgrima? Dão. Uhum. Porque pode ser uma ótima oportunidade. Essa semana eu tive com um amigo e ele estava conversando exatamente isso, que ele encontrou uma menina, ele foi fazer aquele tour pelas universidades lá nos Estados Unidos e conheceu uma menina em Harvard, 100% de bolsa por causa da esgrima, Ó, mexicana. perfeito. E a Paula já recebe, às vezes, contatos de universidade. Se a Duda quiser vir estudar aqui, então tem muito Que legal. isso. Mas acho que o papai quer ela estudando aqui. Não vou ficar dando ideia aí, eu vou ficar na sua aí. Ó. E fala, eu tenho 2 filhas na medicina, né? As minhas 2 mais velhas fazem medicina, seguiram a carreira do pai, que é muito bom quando o pai vê o filho fazer a mesma profissão, quer dizer que você deu um bom exemplo, né? Quer dizer que você conseguiu passar que a profissão é legal, né? Sim. E a Dudinha foi a única que escolheu a especialidade, né, filha? Fala pra ele o que você vai Eu fazer. quero ser médica de atleta.
quer ser medicina do esporte. sim, Agora já legal. escolheu além da profissão, a especialização. Eu falei, então tá bom, pô. Ele ia querer ser cirurgião. É uma brincadeira que a gente faz, mas A sua especialidade é eu sou cardiologia? cirurgião cardiovascular e cardiologista. Não fugiria a regra se ela fosse cirurgiã. É, também, né? Também era um herdado. E as suas outras filhas já escolheram? Não, então, as duas que estão dentro da faculdade não escolheram a especialidade ainda. Ela já falou, não, eu já Já sei. definiu, né? Já. As outras têm que Não, idade? dá tempo de Tem mudar. 19 também. e 20. E já estão na universidade? Estão na faculdade, juntos, são da mesma sala, acredita? Ó, que As duas legal. na mesma sala. Foi uma coisa muito boa também, que foi uma Por coincidência? Por coincidência. Fizeram um vestibular na minha faculdade, mas a Letícia tinha entrado e falou, pai, quero descansar 6 meses, entrou direto do colégio. Eu fiz isso, eu descansei ela 6 descansou meses 6 também meses. na minha época. E a Marina entrou antes de terminar o terceiro ano. Hum, E aí passou vai fazer aqueles vestibulares para testar sim? e passou Ó. para medicina. Aí a gente correu, foi atrás, fez a matrícula, teve que fazer um supletivo, seguramos na faculdade lá, a Paula entrou com o mandato para segurar e ela fez o supletivo para poder terminar e conseguiu fazer a matrícula. Então, elas se encontraram. legal. Nunca tinham sido da mesma sala até a faculdade. Que barato. E entraram, estão na mesma sala. E elas Olha gostam? só. É Adoram. interessante fazer, Adoram. porque faculdade de medicina é muito intenso, né? Adoram. É uma- Ontem a Letícia foi acompanhar um ambulatório de pediatria e voltou parecendo que tinha ido para Disney, cara, me contando, pô, atendi 3 crianças, papai, não sei o quê. E a Marina eu acho que vai ser cirurgiã, porque ela vai no centro cirúrgico, ela, inclusive na cirurgia da Paula, a Paula fez a cirurgia recente, acompanhou a cirurgia da Paula, parecia que não era a mãe dela. A Paula, mãe das meninas, Tá aqui. fez direito, né? Advogado. E o pai também. E ambos estudaram na Federal de Juiz de Fora. Isso. Aliás, porque são todos de Juiz de Fora. O Anderson, a Paula e as meninas. Todas 3 E nasceram. Todas você, três, né? e Pra eu, quem não claro. sabe, a Mas Leidia acho também. que. Isso aqui Também tá- fez Federal de Lembra, eu Fora. também fiz Federal de Juiz de Fora. Isso tá É um parecendo. orgulho aquela faculdade. Foi Aquela muita gente universidade. boa, aquela universidade, né? Meus pais foram professores lá, meu pai e minha mãe foram É, professores lá. olha só, uma história. De estatística, do Horaci Nascimento. Ele Olha né? só. Legal. E aí você formou lá em cardiologia Formei e veio lá, para São Paulo aí fazer vim pra São especialização? Paulo fazer residência na Beneficência Portuguesa. Hum. E aí, de lá, tentei voltar, fiz um ensaio para voltar para Juiz de Fora, mas aí minha carreira foi virando para a parte de gestão. Aí eu Mas você fiz ficou durante muitos anos trabalhando, como né? cirurgia cardíaca, fiz 10 anos Trabalhou como você cirurgião. fez um tempo, ficou um tempo também na Prevent Senior. Sim, foi lá Já que eu era fiz a como migração. gestor ou não? Comecei como plantonista e gestor, e aí fui fazendo a migração, a empresa foi crescendo, e aí o tempo foi sumindo, não foi nem que uma decisão assim, a partir de hoje eu vou parar de ser médico operacional, o tempo foi desaparecendo quando eu percebi, eu já era só gestor e não mais cirurgião, e estava feliz com isso, e a coisa foi acontecendo. E como gestor, eu percebi que eu consigo ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Acho que a medicina é uma profissão que talvez um grande lance da medicina é você poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que como gestor você consegue isso em uma larga escala, sabe? Então é uma oportunidade mesmo. Então eu sempre vi muito isso, desde a Prevent, depois passei pela Vida, agora estou na Mil como CEO da rede hospitalar da Mil. Então hoje a gente tem 5 milhões de vidas sob a nossa gestão. 5 milhões? E a gente, Nossa, é muita vida, hein? é muita vida. E a gente pegou a companhia, a gente comprou a companhia no dia 23 de dezembro do ano passado, da OHG, entramos dia 8 de fevereiro, com uma missão de consertar o resultado, colocar o resultado da companhia em dia. Já viramos o resultado, a companhia já está com resultado positivo, já teve recorde de venda agora em janeiro, acho que vamos quebrar o recorde de novo em fevereiro. Botamos a companhia como uma companhia brasileira novamente, não sei se vocês acompanharam aquele comercial por alto, minha assim. Mil brasileira, a gente está seguindo uma linha. Mas explica pra gente como é que foi isso. Ela não era uma companhia brasileira? Ela foi comprada pela maior companhia de seguros do mundo, que é o UHG, United Health Group. E ficou sob gestão deles durante 12 anos quase. E durante esse período, os resultados da companhia foram se deteriorando. E aí o Júnior comprou a companhia em dezembro, me chamou para trabalhar com ele. Dezembro agora, de 23? Dezembro não? de 23. É? E nós pegamos a companhia em 24 com um prejuízo de 4 bilhões, dando resultado de 4 bi de prejuízo. E conseguimos corrigir o prejuízo. Vamos divulgar agora dia 28. Nossa, é uma companhia vitória. com lucro. Parabéns. Então, conseguimos corrigir e agora a companhia vai decolar. E acabamos de conseguir
fazer uma fusão também com o DASA, né, Hum. na parte hospitalar, então vou ter uma JV que vai DASA chamar... Laboratório. Isso, mas tinham 14 hospitais no nosso fim. Vamos criar uma rede hospitalar chamada Rede Américas, que vão ficar 25 hospitais, mais os 21 da Mil, então juntos, Américas e a Mil, teremos 45 hospitais sob gestão. Já somos a segunda maior rede hospitalar do Brasil, e com essa missão aí de encantar nosso cliente. Acho que a gente fez uma reunião estratégica, nessa semana, o plano estratégico de 2025, e o plano estratégico é jeito Total Care de atender, que é o jeito do samaritano que vocês conheceram, tá próximo do cliente, entender o que o cliente precisa, entender quais são os anseios, e acho que essa é a missão de uma operadora, a missão da Mil, e a minha pessoal sempre foi ajudar as pessoas. Então, na gestão eu encontrei isso. Então, voltando, por que nós chegamos nisso? Como é que eu saí da cirurgia e fui parar na gestão? Eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas na gestão, isso me encantou muito. Eu me lembro do Walter Longo, que já veio aqui também no podcast, falando dos diferenciais da parte de hospitalidade do Brasil, ele que é conselheiro do Einstein também, e que é um dos diferenciais, se for comparar, por exemplo, com os hospitais americanos, assim, esse lado humano do atendimento, de dar atenção para as pessoas. Lá fora tem essa coisa mais fria, né, no lidar com as pessoas. E você está no hospital, você já está tenso, a sua imunidade baixa. Até quando você está com um acompanhante, você sai de lá quase doente, assim, Você porque sente. é um clima tenso, cheio de luz, tudo apitando, todo mundo, né, está ali porque alguma pessoa que você ama está com problemas sérios ou com dificuldade. E uma forma de dar boa tarde, de entrar para fazer um sinal vital, muda totalmente, né? Então, Pois é. eu já tive do outro lado como paciente também, eu sei exatamente como é que é bom ser acolhido. Então, é isso que a gente traz para todo o nosso time, né? A importância de acolher, de gentileza, de ser resolutivo. Então, essa é a mensagem mais importante, né? Eu tenho uma experiência com o samaritano. E foi uma experiência muito positiva, assim. Que bom. Fui muito bem atendida, né? A gente foi muito bem tratado, assim. E não sei se vocês sabem, o samaritano ficou... Samaritano aqui de São Paulo. Samaritano em Higienópolis, isso. Higienópolis. E agora a Newsweek publicou, o Samaritano ficou entre os 10 melhores hospitais do país, o único não filantrópico nessa lista. O Samaritano ficou entre os 10 melhores hospitais do país pela Newsweek. Olha que É o bom. único não filantrópico. E quais são os maiores desafios na gestão de um hospital? Porque deve ser muita coisa, muito protocolo, muita gente para cuidar, cada pessoa com uma função diferente. O que a gente tem que entender, assim, né? Primeiro, você saber que você está ali para resolver o problema das pessoas, aliviar não só a parte física, mas a psicológica também, né? Então, os processos de segurança, os processos têm que estar muito alinhados, segurança, os processos de entrega, abastecimento, back-office, tem muitas coisas que a gente não enxerga. A cirurgia já é um processo complicado, mas você tem que fazer que tudo corra bem até que aquela cirurgia tenha ali. Então, tem toda a parte de abastecimento, a cadeia de supply tem que ser muito eficiente, processo de treinamento das pessoas, processo de aculturamento. Então, a gente tem todo um time de gestão hospitalar que a gente tem que estar sempre treinando, educação continuada, e fazer com que tudo seja orquestrado da melhor forma para que o benefício realmente chegue no cliente. O treinamento deve ser o X da questão, né? Treinamento, aculturamento, eu acho que esses são os grandes desafios. E o custo, né? Hoje em dia, a gente ainda sabe que um grande desafio, principalmente na saúde suplementar, é fazer caber no bolso das pessoas, né? A gente vem com esse desafio, ainda tem... a ANS vem com esse desafio junto com as operadoras de saúde de entender como é que a gente faz mais pessoas estarem dentro da saúde suplementar. Nós temos um Brasil hoje que não consegue sair de 30% de pessoas na saúde suplementar. E a gente sabe que muito mais gente queria. Né? Não estão porque não cabe. Né? Não estão porque não estão. Então, o problema é que essa relação plano de saúde pessoa é muito difícil porque é caro. É caro para quem paga e deve ser também caro para quem está do outro lado. Né? É que nem contratar uma pessoa. Né? Quando você contrata alguém, você está gastando muito e a pessoa está ganhando pouco, né? Na verdade. É isso. É isso. Esse equilíbrio aí é um fio. Esse tem sido o grande desafio e a gente vem achando alternativas, a gente vem nessa discussão
dos planos ambulatoriais, que são uma alternativa para isso, que estão em pauta agora para serem discutidos, né? A gente tem hoje 40 milhões, quase 50 milhões de pessoas dentro dos planos, dos cartões de desconto, né? Que não tem regulamentação e que podem talvez vir para uma opção mais barata, que são os planos ambulatoriais que estão sendo discutidos. Ao mesmo tempo, tem que entender o quanto isso atende os anseios da população, porque a discussão é simples, né? O plano ambulatorial não é bom porque limita uma parte do acesso. Mas não é bom quando você tem o seu que é completo. Para quem não tem nada, você tem que perguntar para o cara que não tem nada o que ele acha bom para ele. Então, vai ter um plano diferente? A ideia a proposta da Inés é o plano ambulatorial, atendimento ambulatorial mesmo, consulta. Porque você não tem consulta e exame? Consulta e exame. Então, essa é uma das discussões que estão tendo. Nós temos muitas e deve ter uma discussão com o médico também, porque tem médico que pede todos os exames, assim, né? Eu nem sei se olham todos os resultados. Os meus olham, mas então, os outros eu não sei se todos olham. Mas é uma lista, né? Tem dia que eu faço o exame de sangue e olho aquela bandejinha da moça que vem fazer o exame, sabe? É uma coisa louca. É quase uma sangria, né? Eu fico pensando, meu Deus, quanto de sangue que tem aí, né? Então, isso são as culturas. E é isso que a gente tem que fazer. A saúde suplementar ficar sustentável para que mais pessoas possam... Porque essa é a função da saúde suplementar, né? Auxiliar mais para desonerar quem realmente não precisa estar. Então, quanto mais pessoas puderem estar dentro da saúde suplementar... Mas aí vai ter vários tipos, vários tipos de atendimento, né? Quando você fala ambulatorial, é consulta e exame? Consulta e exame. Não tem internação? Exame, não tem internação, essa é a grande discussão. A internação é o calcanhar? É a mais cara? Uma das discussões que você coloca, aumenta no preço. Para você baixar o custo, você tem que tirar alguma coisa. E aí, essa é a discussão que está acontecendo. Então, sim, não vamos entrar na polêmica, mas é muito fácil você falar, não tem... o produto não é bom, mas quem está sem nada? Você já perguntou para ele, porque o cartão de desconto ele acaba tendo que pagar por tudo que ele usa. E não tem regulamentação. Se você pode ofertar um produto que tem regulamentação e que vai te ofertar sem você ter que pagar mais, você tem que entender quem é que vai querer. Outro dia a gente entrevistou aqui o Roberto Justus, e ele falou, eu não vou me lembrar agora do medicamento, mas vocês podem consultar, porque a entrevista está aqui no canal. Sim. Ele falou de um remédio que ele teve que tomar durante o procedimento dele de câncer, caríssimo, assim, sabe? E isso chamou muita atenção, eu vi depois nos comentários no canal, todo mundo comentando e tal, porque hoje em dia a tecnologia avançou muito, a medicina avançou muito, né? Mas custa caro. O custo também é muito alto, né? E há remédios muito... 6 milhões, 18 milhões. Tem remédio que custa 18 milhões. Tem remédio que custa 18 milhões? 18 milhões. Então, e há doenças que avançaram, por exemplo, o câncer... É enorme o número de pessoas com câncer, né? É muito grande e vai aumentar. Quanto mais velha a população for ficando, mais doenças hematológicas e oncológicas vão surgir. E aí é a grande questão, e a gente volta num outro ponto. Como fazer para que isso não aconteça? E aí entra atividade física, suplementação. Como é que você empurra a doença? Como é que você vive melhor? Então, alimentação, atividade física de forma regular, melhoria do sono. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como é que você faz o sistema ser mais sustentável? Né? Investindo em qualidade de vida, né? Chega a fazer diferença para a empresa, para um plano de saúde, por exemplo, a gestão dessa... Com certeza, isso aí do mexe estilo de vida, porque hoje a gente entrevista muito o pessoal da medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, nutrologia, isso com certeza faz muita diferença no estilo de vida e faz diferença na evolução das doenças, né? E até mesmo quem precisa tratar uma doença, se você se cuida, se você é uma pessoa que tem uma reserva muscular maior, se você tem um percentual de músculo maior, você tem uma capacidade de locomoção diferente, você tem uma capacidade de fazer a reabilitação de forma diferente. Então... Como se o músculo fosse uma usina de coisas boas. Exatamente. Então, tudo isso a gente vem defendendo muito, a gente vem investindo na bio, a gente vem discutindo. Vocês fazem campanha? Campanhas, a gente vem discutindo. Esse ano é um ano da gente discutir muito essa parte de longevidade com qualidade. Né? Tu não quer viver bem. Né? A gente quer viver muito e bem, não quer viver só muito. Viver muito e bem. Então, a gente vem falando muito sobre isso. Então, a parte de qualidade de alimentação, o ser humano passou a viver mais. Né? Então, como é que ele vive mais e melhor?
quando ele começa a ser mais disciplinado com a parte dos cuidados, né? Então, aqui nós estamos falando, a gente gosta de esporte, né? A gente admira o esporte. Coincidentemente, nós temos um patrocinador que é médico, que faz exatamente isso, né? Então, melhoria de qualidade de vida e de hábitos fazem a diferença em como e quanto você vai viver. E uma seguradora, um plano de saúde? Depois eu queria perguntar também a diferença do modelo americano de seguro de saúde com o modelo brasileiro do plano de saúde. Mas você consegue medir, a Amil consegue medir como é que esses segurados, esses clientes estão fazendo a gestão nessa parte do controle de sinistro, de sinistrabilidade? Esse é um grande desafio. A gente tem os programas dentro da Amil, né? Então, você vai clusterizando os pacientes e dentro dessa clusterização você começa a acompanhar a carteira e as evoluções, né? Um dos grandes gastos que a gente tem hoje é com as descompensações de doenças crônicas. Né? Um grande gasto na saúde é esse. Então, quando você consegue colocar eles dentro do programa e controlar isso, você já sabe que mexe no ponteiro da doença. E qual é a grande aposta, né? Que se a gente pegar os saudáveis também e clusterizá-los e colocá-los em programas de qualidade de vida, eu prefiro que você fale 1 vez por ano com o seu cardiologista, 10 vezes por ano com o seu educador físico, que você fale 10 vezes por ano com o seu cardiologista. Além de ser mais barato, uma vez a cada 5 anos. mais barato e muito melhor para a sua própria vida, né? Então, só que isso é cultural. Né? Isso a gente ainda falta dar um passo na cultura. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente não faz o que a gente sabe. Então, essa é a mudança cultural que a gente ainda precisa fazer na maioria das pessoas. Né? Quantos médicos, por exemplo, quantas pessoas estão ligadas num plano como o da Amil? Na Amil nós temos... Quantos médicos são nós credenciados? Temos 18 mil médicos na Amil hoje. 18 mil médicos. É tudo muito, né? É, tudo muito. Muitos clientes, muitos médicos. Imagina, 45. Você tem que administrar. Quantos hospitais são? 45? Nós contando as duas, são 45 leitos. São 45 hospitais e 7.500 leitos. É muita coisa. Muita né? coisa. E quantos pacientes dá para atender por ano, assim, nesse... A gente passa de 200 milhões de consultas e atendimentos. A gente chega se a gente considerar cada passagem em laboratório, cada exame, a gente passa aí uns 5 milhões de exames laboratoriais que a gente faz. A gente passa por internações, umas 70 mil internações. E tem uma doença que dá mais despesa para o plano de saúde, tipo diabetes, ou as doenças do coração? As doenças oncológicas... que custa mais para um plano de saúde, olhando para o outro lado? A gente tem os grandes desafios, que são as doenças oncológicas, as doenças reumatológicas hoje vêm também subindo no custo. As próteses, elas são muito caras, mas hoje o grande desafio estão ainda nas doenças oncológicas, né? Talvez seja maior se você pensar. Anderson, onde você foca, onde você tenta descobrir as melhores formas de negociação, são nas doenças oncológicas, são o grande desafio, né? As terapias hoje também das clínicas, as terapias de autismo, hoje também tem um grande custo com essas clínicas, tem muito diagnóstico novo, a gente está aprendendo a lidar com a doença, então isso também gera um custo elevado no sistema. Então, mas talvez o maior desafio sejam as terapias oncológicas e as novas doenças. Né? Porque são as mais caras também, né? As medicações de alto custo. E são tudo em série, né? Por exemplo, uma quimioterapia faz 10 sessões, 12 sessões, e a pessoa opera e volta, faz mais 12. Medicações de alto custo são um grande desafio, acho que a gente tem que entender. E tem vindo para o jogo, né? A indústria tem vindo conversar sobre compartilhamento de risco, sobre estudos. Então, a gente tem discutido muito essas alternativas para essas, não só para a saúde suplementar, mas para a saúde pública também é um desafio, né? E a saúde pública, o tipo SUS, etc., a Amil soma nisso? A nossa obrigação é desonerar, né? Saúde suplementar é exatamente isso. Quanto melhor a gente fizer o nosso serviço, mais a gente... Eu sou um grande fã do SUS. Eu sou um grande admirador da saúde pública. Eu acho que a gente passou por uma pandemia que, se não existisse o sistema público de saúde, teria sido uma tragédia muito maior. E a gente tem muita coisa. A gente tem programas de vacinação no Brasil que são maravilhosos. A gente
não tem problema de doenças se alastrando por causa da nossa campanha de vacinação. Tem problemas na saúde pública, e a saúde suplementar está aí para apoiar e para resolver. Eu acho que a Mil ela entra justamente para ajudar a saúde suplementar e as alternativas que a gente busca são justamente para que mais pessoas venham para a saúde suplementar, para que sobre espaço para as pessoas que realmente não podem estar na saúde suplementar possam usar. Quanto mais a gente exonerar o SUS, mais a gente fizer o nosso papel, menos pessoas vão depender do SUS e vai sobrar mais vaga. Mas eu sou um grande admirador do sistema público de saúde. E como é que funciona esse relacionamento entre o SUS e os planos? Por exemplo, se como eu já atuei bastante também como parceiro comercial de uma consultoria de benefícios para empresas, aí eu comecei a fazer um monte de reunião com o diretor de RH, falando sobre os detalhes, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não fazia ideia. Por exemplo, uma pessoa tem um plano da Mil, aí ela é atropelada na rua e é atendida pelo SUS. Quando cruza os dados, o SUS manda a conta para a Mil. Então, quem paga, se ele é segurado pela Mil, quem paga a conta é a Mil, não é o SUS. Se ele tem esses planos, vai pelo CPF. Se ele tem plano de saúde, a gente paga. Você sabia disso? Não. Então, quase ninguém sabe disso. Ressarcimento ao SUS. A gente tem uma conta que chega. Então, se for homônimo... Não precisa nem ser atropelado, não. Se você resolver, eu quero passar no pronto-socorro do SUS, porque é mais perto da minha casa, a continha chega para mim. Então, quase ninguém sabe isso, mas né? a conta chega. Pois é. Você sabia disso? Não tinha ideia. Achei que o SUS era uma coisa completamente à parte dos planos de saúde. Então, entendeu? se a pessoa foi atendida pelo SUS e não tem plano, beleza, o SUS paga. Mas se a pessoa tem plano, ela manda a conta pro plano. Mas isso no hospital público? Qualquer serviço do SUS. Se o SUS, se for atendido e tiver plano, a conta vem para mim. Não, e outra coisa que eu fui... Isso faz tempo que é assim? Faz tempo. A conta vem. Ressarcimento ao SUS. Não é doideira? Eu não sabia. Eu não sabia. Você sabia, Dudinha? Não. Dudinha que me... Né? Não, e outra coisa que eu fiquei muito impressionado também, prestando mais atenção nesse assunto, como leigo, né? Mas prestando mais atenção, é que é igual, sei lá, juiz de futebol, todo mundo pode xingar a mãe e tal, tem essa licença poética. Também, quando teve a crise da Americanas, todo mundo, tá vendo? A culpa é de quem roubou chocolate, porque era meio que tem boa parte da população que acha que pode roubar Kit Kat na Americanas, porque... E, na verdade, não pode, porque toda... Não pode roubar, não existe... Né? Não, sim, mas tem uma cultura de que várias pessoas acham que pode roubar o plano de saúde, fraudar o plano. Mas você foi muito Clínica feliz, médica que faz isso. Você foi muito feliz no que você falou. É impressionante. Eu estava conversando isso com a Paula esses dias. Você vai num plano de saúde, num médico, aí faz uma consulta, o médico fala assim, quer que eu te dou 2 recibos? Não faz sentido, né? Aí o cara fala, quero. E ainda fala pro amigo, vai lá naquele médico, ele te dá 2 recibos. Aí daqui a um ano ele fala assim, você viu o reajuste do plano de saúde? O reajuste foi exatamente em cima do que você gastou na hora de reembolsar, mas você gerou o seu próprio reajuste quando você faz isso. O médico, quando pede um monte de... Peraí, mas se a consulta custou R$1.000... R$1.000. Aí a médica te dá 2 recibos de 500. Você só fez uma consulta. O certo seria você pegar os 500 e 500 você pagar, porque você escolheu fazer num médico que te dá um reembolso que é o dobro do que o seu plano de saúde paga. Se ela te dá 2 recibos, é como se você tivesse feito 2 consultas, aí você fraudou o seu plano de saúde. Ah, sim, agora entendeu? Que eu entendi. E aí, além de você fazer a fraude, você ainda manda seu amigo, vai naquele que ele te dá 2. O que vai acontecer? Quando o plano de saúde for fazer o cálculo atuarial, ele fala assim, cara, tá dando prejuízo aqui, nós temos que pôr o reajuste aqui. Então, aquele cara não fez só para você, ele fez para todo mundo. Ele gerou lá na frente um reajuste para você mesmo. Para você e para todo mundo que você levou ele fez para todo mundo, ele não fez só para você. Então, você gerou o seu plano. Então, essa Mas coisa... a pessoa faz isso para botar dinheiro no bolso e o médico bota dinheiro no bolso também? O médico atendeu, recebeu o que ele cobrou. Mas ele está ferrando com o sistema. Porque ele está dando 2 recibos para uma consulta. E por que ele dá 2 recibos? Para fazer a média com o paciente. É porque eu confesso que eu nunca peguei 2 recibos. Não, porque ele está errado. Mas porque eles hoje em dia, pelo menos os que eu vou, dão nota fiscal, né? Agora, porque agora os planos de saúde estão pedindo a nota fiscal. nos últimos anos. Os planos de saúde começaram a mudar o reembolso. Mas era uma coisa cultural, não é? Mas mudou o reembolso. Por isso, porque tem muita fraude. A parte de reembolso tinha virado um caminho para fraude. Né? Então,
Tinha clínicas especializadas em gerar reembolso sem nem ter consulta. É. A gente pegaram um monte, o cara não tinha nem clínica. Por isso Você que pega, agora né? você só pode entrar com reembolso quando você Apresenta que você o depositou recibo de pelo menos pagamento. na conta de E alguém. se você pagou no cartão, tem que esperar, e você dividiu, por exemplo. Aí você tem que esperar tem uma regra, né? o pagamento de tudo. Quer dizer, você dividiu em 3 parcelas. Porque tinha Você não pode pedir o reembolso naquele mês, você tem que esperar os 3 meses. Isso aí né? tem várias Pra poder regras pedir o são reembolso. antifraude mesmo. Às vezes o cara Isso tudo é para combater a fraude. combater fraude. Não, e tem clínica também que fala assim, é muito chato fazer isso, você não quer me dar seu login sua e senha. Aí é fraude total. A clínica pega o login Aí e é senha do fraude paciente e bota, então fez mais um hemograma, fez uma tomografia, né? Aí é E bota um fraude monte de coisa que você não fez, você nem sabe que... Mas que a gente assina o papel. Não, se você der o porque seu login, a quando- senha é igual do banco. Tá. Porque a secretária Porque na chega hora e que fala, você faz o exame ou vai na consulta, você assina, né? Não, então, mas tem umas clínicas que pedem o Que login e a pedem senha. o Deixa que eu login faço pra e senha, você aqui. faz pra você. É tipo você chegar no banco e falar, cara, me dá a senha. É que as pessoas, às vezes, não pensam isso que elas estão fazendo. Quando você dá seu login e sua senha, igual você desce no banco. Uhum. Aí o cara, às vezes, fica gerando no outro mês, você nem foi lá, ele tem o login e a senha. Gera aí mais um ultrassom. Uhum. Gera aí. Então, infelizmente, a fraude existe, né? Mas a gente está combatendo, a gente tem buscado muitos E aí sistemas vocês e a gente vai atrás, quem faz isso? identifica, vai atrás, vai pro processo administrativo. Aí tem alguma espécie de punição? Descredencia a clínica. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a fraude é descredencia a clínica, e você não trabalha mais. A primeira coisa que a gente faz é descredenciar a clínica. E a clínica fica queimada no mercado? Fica. Porque... Os cara, planos se falam o também? problema quando você faz a coisa errada é que você tenta fazer de novo porque você acha que vai dar certo. O cara faz uma vez, opa, deu certo, vou fazer de novo. O cara faz de novo. Aí cai. É como se fosse uma rachadinha, né? Rachadinha. Rachadinha. É como se fosse a rachadinha dos médicos. Isso. Eu também não sabia. Aí eu comecei Outra coisa que eu aprendi, que eu quero perguntar para ver se é verdade, por exemplo, você só pode gastar 70% do valor que você paga. No mundo corporativo é mais ou menos assim. Então, por exemplo, você paga R$1.000 por mês de plano de saúde. Então, você tem 12 mil por ano. Eu adoraria pagar R$1.000. Não, tô falando hipoteticamente. Aí, digamos, qual seria 70% de 12 mil? Seria, sei lá, 80, 8 mil, 7,500, por aí. Então, digamos, aí você gastou mais de 8 mil, aí o plano vai ter que reajustar para adequar. Porque, como você vai educar? Você tem um plano de saúde, ele faz um cálculo atuarial. E faz mesmo? É sério isso? É sério, é sério. A ANS faz esse cálculo, não é o plano que decide. A ANS faz esse Mas cálculo. Mas a ANS faz em cima de milhares de pessoas. Da média de milhares de pessoas. Mas quanto mais for o sinistro de milhares de pessoas, mais esse cálculo vai estar. E alguns planos têm os reajustes livres, os empresariais, e o cara faz a conta em cima do que você está custando. Quanto você vai fazer? Quanto mais você vai fazendo fraude, quanto mais os caras... Porque uma coisa é você ter sinistro, porque você está doente. E é ok, é do jogo. Sim. Plano de saúde é isso. As pessoas, quando ficam doentes, usam, e quem está saudável, paga. Quando ele ficar doente, alguém que está saudável paga para ele ficar. E o sistema é mutualismo, e funciona muito bem. O problema é quando, nesse sistema de mutualismo, alguém está querendo ser esperto e começa a querer levar vantagem no sistema. Aí ele desequilibra o jogo. Esse é o problema. Porque o sistema de plano de saúde do Brasil é muito bom. Esse sistema de dar tudo para todo mundo só tem aqui. Quero fazer milhares de consultas, eu quero todos os exames de direito, todo mundo tem direito a tudo. E ninguém tem obrigação nenhuma, só existe aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é não completamente existe diferente. Não. Todo mundo tem direito, e ninguém tem obrigação de nada, e todo mundo tem direito a tudo, não tem responsabilidade com nada. Não existe, só existe aqui. Não, mas a gente paga o plano e tal, não é? Então, mas... E usa dentro daquilo... A pessoa paga o plano, mas não fica pensando, cara, o que eu tenho, qual a minha obrigação com o plano para que eu continue pagando barato, mais barato, ou caro, mas que ele não suba? Como é que eu faço? A pessoa não fica pensando, cara, como eu devo me comportar no sistema para que o sistema... Não tem uma ética, né? Não se preocupa mesmo, entendeu? Porque seria assim, cara, beleza, eu tenho meu plano, já tá caro. Qual é o meu comportamento para que ele não fique mais? Pois mas como o aumento é coletivo, você não tem como administrar isso. Você pode administrar o seu Por caso, isso que tem que ser cultural. Por isso que eu tô falando, tem que ser cultural. Mutualismo é cultural. Vai levar séculos. No mundo por isso que a gente tem que colocar as corporativo. travas. Por isso que a gente tem que colocar as travas. Né? Mas até o próprio médico é o principal fator desse sistema. Não? O cara que dá 2 recibos, o cara que pede exame que ele não vai olhar. Esse cara tá ferrando com o sistema. Não pede exame porque de preguiça, ele tem aquele padrão...
ele cumpre aquele, né, aquele protocolo ali, né? Ele quer se garantir, né? Porque o médico ele tá também sempre tendo que E hoje em ter... dia tem uma figura, eu gosto muito dos meus médicos e respeito muitos eles, mas tem médico que pede, sei de casos assim, que eles pedem os exames para se livrar mesmo, assim, para, sabe? Vou livrar minha cara, vou pedir tudo. E o médico antigo... Então pede aquela batelada de exame, que um monte de coisa não precisava, né? Tem uma piada... bula de remédio que foi feita pelo corpo jurídico do laboratório. Tem uma piada que é muito engraçada, que o paciente entra no consultório de um médico, daqueles médicos antigos, bom pra caramba, o cara examina o paciente, olha tudo, examina todos, aí vira para o paciente, fala, olha, você está ótimo, você não precisa de nada, você pode ir embora, e o médico daqueles top, e descreve, a piada descreve o exame físico todinho. Quando a paciente sai do consultório, ela fala, gostei desse médico, não é muito ruim, não pediu nenhum exame. Mas ele tinha feito todos os exames. Então, a cultura é assim, não fazia nenhuma ressonância. O paciente já chega no consultório, eu vim aqui que eu estou com dor no joelho, eu preciso fazer uma ressonância. Ele já indicou o exame, entendeu? Porque agora também tem o Dr. Google, né? Qual é a influência do Dr. Google nos planos de saúde? Agora já deve ser o Dr. GPT. Eu ainda estou no Google, eu sou antiga. Chat GPT agora. Porque você olha no Google o que você... O que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você estou com isso, isso e isso. Coloca lá, aparece uma doença horrível. Aí você chega no médico já falando, olha, eu estou com isso. E o Dr. Google te joga para uma média muito diferente, que às vezes não tem nada a ver com a sua doença. E às vezes as pessoas ficam aterrorizadas, né? A pessoa vê o diagnóstico dela, joga lá. Aí começa a ver uma média. A média mundial, bota todo mundo que não tem recurso nenhum, que é totalmente diferente daquela pessoa que está ali, mas ela já começa, meu Deus, vai acontecer isso comigo. Então, por isso que tem que ter o médico no jogo para poder equilibrar, né? Mas essa questão dos exames, porque tem médico que não tem, quer ter trabalho mesmo, né? De fazer... Ou quer ter segurança. De atender muito bem. Ele pede todos os exames, que ele olha os exames, está tudo dentro do valor de referência, ok. Que é igual qualquer remédio. Você lê a bula, a sensação que me dá lendo a bula de remédio parece que foi um grupo de advogados que foi redigindo tudo com certeza livrar a pele do laboratório. Eu começo a ler... Você fica com vontade de não tomar. Acho que eu já deixei de tomar vários. Pode dar tontura, vômito e morte... morte súbita. Morte súbita. Eles se livram. Qualquer coisa que acontecer, eles não... vão tomar isso. E essa coisa de planos corporativos e planos... Agora acabaram os planos individuais, não acabaram? Ainda existem algumas empresas que vendem planos individuais, são regulamentações diferentes e entram numa categoria de preço diferente, né? Mas os planos individuais eles são mais difíceis de se encontrar no mercado mesmo, até pela própria forma de regulamentação. E isso é uma das coisas que está sendo discutido, como fazer eles voltarem a ser interessantes para quem vende. Mas né? Interessa para as empresas de saúde o que está acontecendo é que os planos individuais voltem? Depende do que for ajustado de regulamentação, como é que eles vão ser feitos os reajustes, porque o produto pode ser muito bom, mas alguém tem que querer vender ele, né? O produto tem que ser bom. E alguém tem que querer comprar. Exatamente. O produto bom é esse. O vendedor quer vender e o cliente quer comprar, né? Esse é o equilíbrio. Porque no mundo corporativo, o diretor de RH ele fica controlando ali, junto com a empresa que faz a consultoria, que seria o corretor de seguros, ou quando tem uma empresa que faz uma consultoria junto com o plano, ficam controlando ali o sinistrômetro para ver se passou dos 70%, se passar dos 70%. E ajuda no controle populacional, ajuda no controle estímulo. Tem quem faça isso? Tem. Eu acho RH sempre que faltam... Eu acho que faltam corretores de saúde bons, faltam isso. Porque às vezes você pode mudar de plano. Eu me lembro que eu queria mudar o plano do Duda, porque o Duda tinha um plano, eu estava fora do Brasil, eu continuei pagando o plano, mas pagava baixinho. Quando a gente chegou em São Paulo, o plano dele não permitia o acesso a vários hospitais bons, né, de referência. E aí eu fui trocar. Eu me lembro que eu ralei para achar um médico que me indicou um corretor em Niterói, que fez quer dizer, localizou o plano para melhorar o plano de saúde dele sem ficar uma coisa astronômica, né? Ficou uma coisa que a gente podia pagar e que atendia a nossa necessidade. E também quando a família tem alguém da terceira idade para mudar de plano, é quase impossível, né? É complicado também isso. Mas você está no melhor plano do Brasil, fica tranquilo. Hein? Você está no melhor plano do Brasil, fica tranquilo. Eu estou satisfeita com o meu plano. Nós estamos satisfeitos com o nosso plano. Você nem usa, né? Uso, claro que eu uso. Eu uso na medida, né? Eu uso mais porque os velhos usam mais mesmo.
E como é que é essa parte de pensar na Não longevidade? pode morrer de tédio aí. Não. Então, por isso que eu Todo tô dia ela vai incluindo, assim, como é que fica essa parte do preparo para a terceira idade desde a infância e adolescência? Eu também tenho uma filha de 6 anos e eu dou suplemento para ela desde sempre, eu quero que ela pratique esporte, que ela tenha uma vida saudável, controlo telas e tal. E pensando na longevidade dela, como é que você faz? Né? Você tem um atleta em casa. Paladar, né, do dia. É. Você não gosta. Se você vem desde pequeno alimentando bem, você não gosta de O dia ele coisa te tanto controla? doce. É? Ele te controla? Não, mas ela já não Não, gosta, né? é. Se dá um negócio muito doce pra ela, Eu você não não gosta. como. Se você não acultura, você não. Mas não isso quer. porque você educou. Você e a Paula educaram, Na verdade, a gente se reeducou, né? A gente gostava muito de ter aquele armário cheio de biscoito wafer, cheio de tudo. Depois a gente começou a ver que estava errado aquilo. Se eu não enxia educar errado. O Então. armário do corredor. O armário do corredor. O armário do corredor era aquele. Não, lá em casa tinha um armário do A Paula um dia corredor. tomou uma decisão, uma amiga da Que Paula agora não tem mais esse armário do corredor. Uma não amiga é da Paula mais. teve em casa, abriu o armário e falou: Paula, o que é isso? Não é assim, não. E ela realmente mudou o armário de casa e tirou. A gente é difícil achar um biscoito wafer, um negócio desse nos armários. Aqui em casa nem tem. E aí tem muita fruta, muita coisa assim. Então, a Duda já não tem um paladar para essas coisas, assim. Ela não, se botar... E as outras, as mais velhas? As outras já... A Marina é muito radical. A Marina come com a balança do lado da mesa. Você pesa o frango, tira um pedaço. Muito radical. O Lelê já se diverte mais. Ele gosta de comer uma coisa mais docinha, igual o pai, assim, se diverte mais com a comida. Você também gosta de coisa docinha? Eu adoro. Quem controla ele, Dudinho? Ah, A Paula? não controla muito. Ele que às vezes, tipo, come chocolate, mas não é aquela coisa doida assim também, né? Mas gosto. E você não come chocolate? Eu como, mas aqueles muito doces não. Eu gosto de chocolate com fruta. E 3 meses por ano você não come nunca isso? Não. Doce, assim, né? Não como. Eu já vi gente que faz dieta da quaresma e tal, mas não sabia que você fazia 3 meses assim no ano. E decidiu mesmo, e ela... E ela que decidiu? Você que decidiu? Foi. Você tem nutricionista? Tenho. Mas aí... Como é que é a tua equipe hoje? Quantos profissionais participam do teu... Vamos falar quem são, Duda. O Bernardo, que é meu técnico na esgrima, que tá comigo desde o primeiro dia que eu comecei a esgrima lá no Pinheiros. A minha mentora, a Bia Bucão. Que faz treinamento mental com ela. Que é uma atleta olímpica de esgrima. Também é do Pinheiros, minha amiga. E o Rodrigo, que é meu fisioterapeuta, da PhysioUp. E esses 3 eu... Responde todo dia, né? Sim. Tem toda a equipe do Pinheiros que apoia, né? Sim. Ela tem uma amiga que é a Nathalie, que é aquela que foi para a Olimpíada, que quando a gente vai na França, a Nathalie recebe a gente lá, né, Duda? Com o projeto Seja Seu Próprio Herói, né? Que é um projeto que eu participei um tempo atrás e ela juntou muitas crianças, assim, não só do Pinheiros, né? Do Pinheiros, do Paulistano e de outras escolas de esgrima. E foi lá no Pinheiros. E aí eu participei e foi muito legal, tipo, eu aprendi muita coisa com ela e agora quando eu fui pra maratona, lá eu treinei com ela. O Pinheiros é um celeiro de atletas, né? Impressionante, o Cielo veio do Pinheiros, tem muito atleta olímpico lá, eles têm quando vem véspera da Olimpíada, assim, eles colocam um outdoor lá com todos os atletas que estão indo pra Olimpíada, é o clube que mais manda atleta para as Olimpíadas. Às vezes eu tô lá comendo um açaí e só vejo os 3 medalhistas olímpicos atrás de mim. do judô, né? O Baby, a Bia, né? Que ganhou agora, sim. Né? E a Pimenta também. E a Duda sempre recebe muito estímulo de atletas, né, Duda? Sim, um monte de atleta. Porque ela é encantadora, ela tem um sorrisinho que é uma graça, deve ser uma parada. Não, e aliás, foi assim que a gente se foi conheceu. Assim que a Duda mandou pra ela uma mensagem. Nosso amigo em comum, falou, cara, grava um vídeo pra Dudinha, ela vai competir agora. E aí o Duda tá lá no meu Instagram. Aí eu ia postar o vídeo Eu ia pegar e mandar pelo WhatsApp. Aí eu tava fazendo leg press na Bodytech do Fashion Mall, lá no Rio de Janeiro. Aí eu sentei ali e gravei o vídeo.
não, por que eu vou mandar só pelo WhatsApp? Eu mandei Não. pelo WhatsApp, mas aí postei nos stories marcando Foi. ela. Aí Foi assim aí que a gente acabou se conheceu. conhecendo. Tá lá até hoje no Instagram dela, É, seu vídeo. Que legal. E ela recebe um monte de estímulo. Assim, Recentemente foi o Renzo Foi o Grace Renzo, também. você viu do que Renzo? mandou O Renzo um vídeo mandou pra muito ela. maneiro. E ela recebe muito estímulo de atleta, assim, e isso é importante, né, Duda? Ela... E assim, a gente tem um alvo longo, né, Duda? Tem um projeto de longo prazo dentro do esporte, né, Duda? Como é que é esse projeto? É toda a preparação, né? Tudo a Bia faz comigo. Um dia onde todo nós queremos chegar, sábado. Duda? Onde nós queremos chegar um dia? Nas Olimpíadas. Queremos chegar nas A minha Olimpíadas meta um é dia, ser né? campeã Um dia. olímpica do Tá esporte, trabalhando né? para isso. O Brasil ainda não tem uma medalha olímpica de esgrima, né? A gente espera que seja com você. E a partir de quantos anos você pode competir? 16 eu começo se eu não me engano, 16... Preparar para ir para as Olimpíada. Então Olimpíadas. não é a próxima, é a Qual outra. que é a Olimpíada, então, que você está mirando? Austrália, né? É Austrália, né? Austrália. Qual ano que é? 28 e 32, né? 32? Sim. Essa ela pode já ter idade para ir. Sim. E qual que é o tempo útil, assim, de um atleta de florete, de esgrima? Você pode competir em alta qualidade até quantos a gente anos, viu a mais ou Nathalie. A Nathalie tem quantos anos? Uns 32? Por aí. A gente viu a Nathalie competir, a gente foi lá assistir na Olimpíada. Agora a Nathalie, ela competiu com 32, eu acho. Só umas 2 ou 3 Olimpíadas, né? O Guilherme Todo é o maior atleta olímpico que tem no Brasil agora, né? Ele tá na 3ª Olimpíada dele. Então, 3 Olimpíadas, ele já sabe que é possível. Seria uma marca, né? Sim. Seria uma marca. E você luta ainda? Eu tô treinando agora. Eu tive uma fratura na face e eu parei de competir, mas eu competi bastante mesmo. Fratura na Assim. face? Tive, cara. Como? Mas Como é que foi? lutando? Foi assim, eu tava lutando e eu tive uma meu fratura Deus. na raiz do dente. Eu tinha uma fratura na raiz do dente, aí eu tive que tirar o dente. Aí quando tirou, fraturou o maxilar. E aí eu... Ao tirar o dente? Aí eu... porque o osso estava quebrado também e a gente não sabia que estava quebrado o osso. Aí quando puxou para tirar o dente, quebrou o osso. E aí eu parei de competir um pouco, deu um trabalhinho, tive que fazer uma cirurgia, aí eu parei de competir, eu parei. Mas eu competi em todos os lugares. Eu fui campeão europeu, campeão brasileiro, fui campeão dos Estados Unidos, sul-americano. Foi muito divertido. Foi uma E como jornada. é que você lidava com isso? Com competição e misturando isso com a medicina? Porque você já era médico. Já era gestor. Já era gestor? Já era gestor. Você falava, tem que interromper essa reunião porque está na hora do... Então chega com o olho roxo lá, com chegava ralado, cara. Às vezes chegava ralado. Mas era... E aí você tinha que explicar para os melhores. Com licença, senhores, eu convoquei essa reunião. Não, a pessoa sabia, né? A pessoa sabia. E o que acontecia é que eu sempre acordei muito cedo. Meu dia rende muito. Eu sempre acordei muito cedo. Você acorda que horas? Eu acordo umas 5, mas, por exemplo, ontem, eu 3h30 estava acordado, eu fui para a empresa, 4h da manhã eu estava lá na empresa. Tem essa história, né? Que você chega antes de todo mundo, tá tudo escuro. Eu boto uma lanterninha lá e fico lá trabalhando. Eu sempre tive isso. Então, mas eu só preciso de 3h30 de sono. Sempre foi assim. Então, eu sempre tive uma vantagem muito grande. Então, eu tinha tempo para fazer as duas coisas. Um escritor brasileiro tinha, porque ele já morreu, mas Miguel a obra Falabella dele continua nas livrarias, chamado Josué Montel. Ele dormia 4 horas. Dizem que a Rosiana Sarney também só precisa de 4 horas de sono. 4 horas de sono, para mim, eu estou resolvido na minha vida. Não é que eu acho fantástico. Mas você já fez exame para saber se te causa algum dano ou não? Mas você acorda bem? Porque a Clarice Lispector tem uma frase que ela dizia, quando ela perdia o sono, ela dizia, dou a noite por encerrada, faço um café e começo o meu dia. É isso. Você faz isso? Dá a noite por encerrada? E tem noites, uma coisa que eu aprendi, tem noites que foram feitas para não dormir. Então, se eu perceber que eu não estou sem sono mesmo assim, se eu ver que eu não vou dormir mesmo, eu falo, tá bom, não vou dormir. Não fico lutando, porque tem gente que fica lutando com sono. Eu preciso dormir, preciso. Se eu perceber, se eu ver que, cara, essa noite não vai mesmo, eu falo, beleza. Mas aí você acorda a família inteira ou não? Você não, silenciosamente? Fico tranquilo, dá um jeito de sair. Essa noite mesmo, quando eu acordei 3h30, a Paula só descobriu que eu fui embora trabalhar cedo, porque ela viu que eu postei uma foto lá no grupo da família. Meu irmão falou, vai dormir? Eu falei, cara, já tô aqui na empresa. Então, sempre foi assim? Você jovem também, você fazia isso? Sempre foi assim, sempre dormi muito pouco. Então, isso foi uma vantagem para mim. Você já usou esses anéis? Tá na moda agora o anel, que você até ganhou né? Para medir sono, medir... Não, porque vai dar ruim se eu medir sono. Essa parte eu pulo. Já tá bem. E como é que você tá voltando a treinar, você falou? Tô. Aí você mudou de novo a sua alimentação? Houve
Porque quando você volta a treinar, você coexiste o atleta com o médico. Você deve saber tudo sobre isso, né? Tanto é que você controla tudinho aí, a família tem uma filha que pesa na hora de comer, então tem uma preocupação nessa casa. O que você sabe que você tem que fazer foi o que eu falei, um pouco diferente do que você faz, na verdade, né? Mas você faz? Não, então, mais ou menos. A minha melhor alimentação é o almoço. Eu almoço bem. A gente tem um chefe lá na empresa, então ele faz um almoço muito caprichado pra gente. Almoço brasileiro, arroz, feijão? Arroz, feijão, legume, fruta, peixe. É um almoço muito bom. E eu tô gostando muito do jejum. O jejum é uma coisa muito legal. Então, às vezes eu só almoço. Faço jejum e é muito legal. Ele desinflama. Aí você só almoça e já entra no jejum de novo? Já entro no jejum. Então uma refeição por dia. Aliás, falando em refeição, queria falar da Dinox também, nossa patrocinadora, que é uma churrasqueira. Essa daí é elétrica, só ligar no 220 volts, tomada 20 amperes. A única churrasqueira elétrica que faz churrasco de verdade. E a gente gosta sem fumaça. Grelha de ferro fundido, quase não faz fumaça. Parte mais importante, porque faz um churrasco dentro de casa e você não fica defumado. A gente gosta do churrasquinho do dia. Porque senão você faz um churrasco e fica com o cabelo todo cheio de a roupa toda. Tem com o cabelo ele deixar. Não vai ter esse problema. Mas ela vai ter que dar um cabelo lindo. E você tem que deixar. Tem churrasqueira que você deixa a roupa na área de serviço quando chega em casa, porque você fica todo defumado. A Dinox garante que você não fica. Vamos ter que ter uma Dinox. Eu garanto também, porque o Duda faz churrasco aqui nessa sala. Eu faço ali, exatamente ali, sabe? direto, sirvo aqui. Uma vez eu testei, saí, fui encontrar umas amigas, e dei o paulista dá um beijinho só, carioca dá 2. Mineiro também dá 2, né? Mineiro dá 3, diz a Paula ali. De fora dá 3. Mineiro dá 3. Agora eu não sei se já economizaram. Já deve ter parado, mas era muito bem. Mas paulista dá um só, mas eu fiz questão de dar 2 para cada uma dessas minhas amigas, das 3 amigas que a gente se encontra, senti se eu estava cheirando churrasco ou não. Ninguém falou nada. Todo mundo falou que eu não estava cheirando churrasco. Precisamos combinar que a gente vem churrasco aqui. Eu vi um dia que a Zoe estiver aqui pra gente ver esse churrasco aí. Duda podia fazer. E vocês fazem churrasco também? Fazemos. Mas lá a churrasqueira é daquela do carvãozão ainda. Mas aqui é no quintal, né? Então... Sim. Então também pode. Quintal, tem seu valor também. E também pode, que é apartamento. Mas eu vou te falar que essa aí me interessou muito, porque eu não sou um bom piloto de churrasqueira, né? Acho que essa aí deve me ajudar bastante. Dá uma olhada na entrevista que a gente tem aqui no canal, com eles explicando como é o fundamento. Falei isso. Como é que se faz e tal. Por que ela não faz fumaça, entendeu? Porque tem uma razão. É que eu não sei tecnicamente explicar isso. Mas eu sei que tem entrevista aqui, quem se interessar pode olhar. Acabou que o churrasco virou a comida oficial do Brasil, né? Na comida não, né? A atividade em torno da comida. É isso. É porque une a família também muito, né? Feijoada, Brasil samba. Saiu fora a feijoada, né? Agora o mas eu acho que o churrasco está competindo bem e é mais saudável da também, feijoada. Né? E é mais saudável também. Porque é mais saudável dá pra também, ser e dá pra não ser, né? Depende do que você botar junto. Depende se você botar junto com ele. Tomar 12 long neck por pessoa, junto com o churrasco. Aí não, mas eu já vi churrasco em lugar, como é que chama isso? Quando você vai para o lugar fazer dieta e fica hospedado. Spa. Já vi no spa um churrasco além da carne, com abobrinha, berinjela, tomate, cebola. Então pode fazer um acompanhamento saudável também. Eu tenho um amigo que não está morando aqui mais, mas que fazia um churrasco de lagosta, cara. De lagosta? Lagosta. Mas onde, Miami? Não, a gente morava no Ceará, né? Ele tá morando nos Estados Unidos, mas a gente morava no Ceará. Então a lagosta lá vinha com... a lagosta vinha bem servida, né? Daqui, né? Ele fazia um churrasco de lagosta. Nossa, eu nunca comi churrasco de lagosta. Deve ser massa. Eu fiz. Eu fiz uma vez. Você esqueceu de me convidar. Agora vai ter que fazer outro. Agora vai ter que fazer outro. Vai ter que fazer outro. Mas você faz isso, então. Você é um habitué do jejum. Eu gosto muito do jejum. E você faz também? Jejum? Já fez jejum alguma vez assim, para testar? Não. Você tem essa coisa de, tá na fase de crescimento, tem que comer. Eu fico nessa com a minha filha também, antes de ir para a escola. Não, filha, tem que comer, porque você não pode ir para a escola sem comer nada. Isso é uma coisa que a gente... Engraçado, né? Que eu me lembro muito da minha mãe. Tem que comer tudo, né? Não precisa comer tudo, né, cara? Mas sabe que os pediatras... Você vai levantar da mesa, você comer tudo, senão você vai ficar sentado. Mas os próprios médicos pediatras já falam que não.
Então, hoje Que você não deve hoje forçar já a entendeu criança que a não comer quando precisa, ela não tem fome. Mas eu tenho que comer tudo, não, tem que limpar o prato. Tem que comer tudo, é engraçado. Né? Eu acho a sua geração, Duda, os médicos já são mais liberais. Me lembro do Leopoldo falando, não, criança com um certo padrão de vida não passa fome. Não precisa comer então, tudo, não precisa comer tudo, porque vai ela ter vai ter outra coisa vai para ter a comer. próxima Se alimentação. ela tiver fome, ela vai ter a próxima alimentação. Não, mas eu tinha os dois, É diferente da as duas criança criações. sem recursos. Que aí precisa. Com você, eu era bem mais flexível, podia até comer no quarto, eu tinha mais, digamos, mais liberdade. Eu fui muito Como liberal. a família sempre. paterna era sempre Tinha que assim, comer não, tudo. criança tem que comer. Mas é o que a criança não tem que querer. Criança não tem que querer. Mas eu sempre achei que criança tem que querer. Eu sempre fui mais mole, né? Eu tive um pouco dos dois mundos. Assim. Você vê que funcionou a proximidade, né? O carinho. E você acha que quem é mais duro na sua casa? Teu pai ou tua mãe? E de quem que você leva bronca? Você leva bronca ou não? Levo, mas a bronca é melhor, assim, já é tipo, Duda, já tá 8 horas é pra você sair do treino, você já passou meia hora, é tipo, essa bronca. Então é por causa do fica treino. lá. mais bronco, o papai ou a mamãe? Minha mãe. Mamãe que bota a ordem. Seja justa com o papai. É que se deixar, você fica lá, né, no Pinheiros, não sai, né? Fico. Não é? Até outro. Faz com tudo. Até 24 fecharem o clube horas. e te expulsarem. Né? Uhum. Por isso que ela te dá bronca, porque você tem que sair. Né? As broncas Porque tem delas- que dormir, né? As broncas delas são essas mesmo. E você Para. herdou essa coisa de não precisar dormir muito tempo? Ou você Ou dorme, você dorme dorme oca? 8 horas, 10 Não, horas? eu durmo bem, assim. Eu não acordo fácil. Demora. Te acordar também? Mas Às quando eu 8 vou também dormir, não gosto de eu... acordar. Fica enrolando pra acordar. Mas quanto mais nova é a criança, mais Mas tempo ela tem que dormir. Né? Ela fica brava não que acorda. Promete que vai acordar boazinha, acorda brava. Esquece a promessa. Na hora de dormir, promete tudo. Mais um pouquinho, amanhã eu vou acordar boazinha. Chega de manhã, esqueceu a promessa. Já acorda de mau humor. Mas clube, na hora de treinar, não tem mau humor, não, né? Aí Não. Aí E Ah, você eu treina gosto, todo né? dia? Uhum. Mas você treina musculação, corrida e tal, ou você treina esgrima? Não, eu faço... Ou florete? Eu faço a esgrima no período da tarde. E o Rodrigo, meu fisioterapeuta também, que é depois que eu chego da escola. Mas ele Você chega da escola louca pra almoçar ou não? Depende do que eu come no intervalo. Mas normalmente sim. E Vai, aí, almoça e faz almoço, É que a fase fisioterapia. dela é como se fosse um funcional, sabe? É. É bem puxada para uma Sim. musculação direcionada. É especialista para esgrima mesmo. É tudo direcionado para esgrima. É que hoje a fisioterapia está tomando cada vez mais espaço, né? Que só entra exercício funcional, propriocepção. Muito funcional dela. Sim. Isometria. Equilíbrio. Core. O Rodrigo é muito, muito bom. Né? Sim, sim. É. E no Pinheiros você faz o quê? Aí no Pinheiros eu faço aulinha com meu professor, com B, individual. Particular, né? Então ele bota, tipo, a roupa de técnico mesmo, não é que eu jogo. E a gente fica lá treinando. E aí depois eu jogo. Boto a roupa e jogo com o pessoal. E no Pinheiros também tem o preparo, que tem pra todos os esportes. E aí o preparo, eu acho que é de segunda, quarta e Mas o sexta. que é o preparo? É uma preparação, pista, assim. Você vai pra e os pista e fica atletas- fazendo um monte de Os exercício. atletas Aí, de todos os esportes participam Sim. juntos. Tá. mas aí são... Deve ser um barato. Corrida, Corrida, salto. Aham. Tá. Vai num cone, vai no outro, né? Sim, aí vai mudando cada dia, né? Tipo, um dia é salto, outro dia é corrida, outro dia é resistência. Mas aí, como eu tenho o Rodrigo, que é bem nesse tempo, assim, do preparo, aí eu acabo não fazendo muito preparo, porque eu já tô no Rodrigo. Mas quando dá, eu faço preparo também. E aí é isso. E quantas pessoas tem no Pinheiros, por exemplo, praticando A esgrima? o esgrima, florete? Muitas. É? Tem dia que a sala tá lotada, não tem... E a sala é grande, tem umas... Quantas Deve ter pistas? Deve ter umas 8 pistas, né? Um pouco mais, assim, de 8, assim. Deve ter uns 200 atletas, não deve? Uns Tudo 200 isso na atletas de esgrima? Deve ter uns 200 atletas. no Olha, Pinheiros. quanta coisa que a gente não sabe, né? Na vida. Uns 200 atletas. Mas tem dia que você tem que ficar esperando por um tempão, pista, pra Uhum. você poder jogar. Tem dia que tá lotado mesmo. Em época de campeonato, assim, o pessoal começa, assim, a vir. E aí, o pessoal mais velho, assim, adulto, eles
trabalham, né? Então, acaba não vindo todo dia. Mas em época de campeonato, eles vêm todo dia. Então, E qual que é o muita tamanho da gente. pista? Qual que é o espaço que você precisa ali para São tanto oficial quanto de 14 treino? metros. 14 metros. É, Ah, sim. E aí tem várias marcações, né, na pista. A linha de guarda, que é a linha que a gente começa. A linha pontilhada, que é uma linha no meio, assim. E aí, são A última essas. linha de E, saída. e as Se últimas sair, linhas. se sair no final, desclassifica. tem- Perde Você Sim. tem um limite. Tem um limite Tem. final. Se você sair Não atrás pode sair do final, limite. perde Não, ponto. mas aí muda por categoria. Então, no sub-9 e no sub-11, a pista é menor. Então, se eu passar os meus dois Porque a pés... pessoa é menor. Sim, e o jogo também não vai, tipo, né? E ela tem uma diferente. pista em casa. É, Ela tem. Gente, mas é um investimento. isso. É um investimento. Você pode treinar na sua própria pista, é isso? uhum. Uau! É, E você já treinou com ela? Não, não. A gente treina só velocidade, assim, mas ela não consegue ganhar de mim na velocidade. Já pensou o Não, dia que você ganhar dele? A gente brinca muito, mas com o Florete não. Eu acho ele muito forte para controlar, assim. Tem que ter um treinamento. Nunca arrisquei, não. Você faz mais no Mais exercício na mão, com a mesmo, mão, né? assim. E como é que você faz? Você grava muito vídeo também? Você tem canal no YouTube? Foca mais no Instagram? não, eu só tenho o Instagram mesmo. Ah, tá. Eu gostaria de fazer uma aula contigo lá, aprender um Vamos. pouco e gravar para o meu canal. Vai Ia ser um legal. prazer. Eu já fiz de Kali a mock para fazer preparação para a série Reis da Record, que eu era um comandante israelita com espada de bronze contra os filisteus com espada e armadura de ferro. Então era aquela batalha Vamos combinar. das Vamos tecnologias. marcar com ele, vai ser um prazer, né? Vai. Você vai gostar, cara. Você vai Sim. gostar. É muito legal. Perigo ele resolver ser um atleta de esgrima. Meu Deus. Cara, e eu vou te falar, quem gosta de espada, pegar aquele negócio, Não, deve ser bem mó viciante, barato, deve ser bem é. deve ser viciante. muito legal. Por isso que eu perguntei se você não quer se... Mas ela proíbe Se também, porque a encantou. Paula queria ir pra esgrima e falou, não, esporte é só meu, né? Não. Você não quer ir nessa, não, né? E jiu-jitsu, você já pensou em praticar também, como seu pai? Não, Defesa Eu pessoal, acho- o papai já deu sim, uma aulinha sim. pra ela. Né? mas eu acho legal, assim, tipo, se fizesse outro esporte, jiu-jitsu ia ser uma opção, entendeu? Uhum. Mas aí eu E o não surf? faço. Fala pra ele do E o surf. surf? É o surf, né? eu sim, sei. sim. Você Aí- surfa? Surfo, mas quando a gente vai nas praias, assim, que normalmente a gente vai mais em Vitória, né, que é onde meus avós moram. Mas lá tem onda, mas Não são boas, né? e é mais E qual praia que longe, você gosta assim. mais de surfar? É Itamambuca e Maresias. Maresias. Itamambuca, ela surfista de onda grande, né? Aí Maresias, Ela surfa ondão, quando eu fui, né? são menores as ondas, né. Mas Itamambuca é muito grande. Uhum. Cada caldo que toma. Legal. Ela Não, gosta de estar sempre em movimento. Essa Sempre que é a muito. história A da Dudinha, A energia né? da Dudinha tem que ser consumida. Mas aí eu acho que tem a ver com vocês também, né? Acho Com que- você, com a Paula, com a acho que família, nós, né? Nós somos parecidos. O meu pai sempre foi do esporte. Ele tem aqueles apontamentos do exército, tem um livrinho antigo lá que fala, ele foi o único atleta do regimento lá de fora a ser campeão em todas as modalidades esportivas. Tem É o histórico mesmo? dele. Caramba. Então influenciou você, quem influenciou. Aí puxou a dúvida. As outras duas também gostam de esporte? Gostam, mas hoje elas só fazem musculação, corridinha. A Lelê vai correr uma prova, inclusive, esse fim de semana, mas não tão. Vai profissional, só a Duda mesmo. Tá bom, né? Também. Tá bom. Não haja estresse, né? Pra torcer pra 3. Não? É Se isso. dividir em 3 esportes diferentes, ia ser uma loucura. Mas elas surfam também, as outras duas surfam também. Você surfa? Não, sou fã só. Sou fã. E qual que é o seu objetivo, assim, pessoal, profissional? Você um dia achou que era a cirurgia cardíaca. Aí ela foi perdendo espaço para o gestor. O que o gestor quer hoje? Eu venho de uma família simples, né? E eu acho que a vida me deu muita coisa. Meu objetivo pessoal é devolver. Devolver a oportunidade que a vida me deu. Então, eu tento fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é meu objetivo pessoal, é conseguir ajudar as pessoas. Então, como gestor, aparecem essas oportunidades muito na minha vida. Quanto mais for aparecendo, mais vou fazendo. Eu acho que eu já consegui entender que a profissão da medicina, ela vem com
uma missão junto. Ganhar grana faz parte da vida, mas não é para isso que a gente está aqui. Tem algum motivo maior para a gente estar aqui. Então, qual que é a minha missão? Ajudar quem estiver no meu caminho. Acho que não tem uma matemática da chegada. É uma matemática do caminho. E ajudando quem for aparecer. E você tem fé? Tenho, sou espírita, tenho fé em Deus. É kardecista? Sou kardecista, fui criado dentro da casa da Dona Isabel, lá em Juiz de Fora. Ah, é? Meu pai foi dos fundadores da Casa do Caminho. Casa do Caminho. Dona Isabel morreu recentemente. Morreu recentemente. Fez muito bem para nossa família, elas foram criadas. Ela fez bem para muita gente, né? Acho que a Casa do Caminho trabalha muito para as pessoas. Fez um trabalho muito bonito, fez um trabalho muito bonito. Eu acredito muito em reencarnação, acredito muito em que a gente está aqui por um motivo. A gente não veio à toa, não. Não veio para chegar, veio pelo caminho, né? Muito bom. Muito bom, foi um prazer, né, Duda? Prazer foi meu. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês por terem vindo, por terem contado a sua história. Espero que é uma história inspiradora, espero que inspire a mais pessoas. Aliás, fica o convite também para vocês se inspirarem com as outras histórias aqui que a gente tem no canal. Que a gente tem aqui no canal para tanto você. No Encontro de você pode maratonar como... né? Tanto no Encontro de Gerações como no Os Naglos Empreendedores do Brasil, toda segunda-feira às 18 horas. O Encontro de Gerações toda quinta-feira às 18 horas. Aqui no canal Leda Nag, que também tem um monte de outras entrevistas interessantes. E também tem o canal de cortes. Cortes da Leda. Se você não tem muito tempo, o canal de cortes funciona com pequenos trechos, 10 minutos, 11 minutos. Que a gente também coloca aqui nesse principal. E a gente coloca no principal também, mas você tem... E também sigam o meu, que eu também tenho o meu canal. Tem o canal do Duda. Também tá indo muito bem. E vocês, como é que a gente encontra vocês? Instagram, né? Instagram do Dudinha, Duda Esgrima, né? Duda Esgrima? Duda Esgrima. E o meu tá na Mil, né? Canal da Mil. Sim. Canal da Mil é o seu canal. É o meu canal. Tá certo. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada a vocês. E tem uma coisa que a gente não falou no começo, a gente sempre esquece, que é o curta. Por favor, curte, compartilha, manda para os seus grupos de WhatsApp, enfim, divulga para quem você acha que vai se interessar e para quem você acha que não está interessado também, quem sabe desperta nele o interesse. Valeu? Valeu. Tchau. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. BK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5 ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu!